Milionário fica surpreso ao ver mendigo negro comprar iate de milhões com segredos. Você não vai acreditar no que rolou ontem na orla de Ipanema? Um homem negro que por anos vagou pelas ruas, dormindo em bancos de estação e abrigos, apareceu de repente com um iate novinho em folha, avaliado em milhões. Sim, um iate daqueles de anúncio glamuroso, com a pintura brilhando sob o sol e as velas cortando a brisa do mar. O mais estranho? Ninguém sabe ao certo como ele conseguiu essa fortuna. Dizem que ele carrega um segredo obscuro e poderoso, algo que deixou até os maiores milionários boquiabertos. Gustavo Mendes, este era seu nome, tinha um olhar fixo e intenso, uma mistura de determinação e dor que parecia atravessar a alma. Vestia um terno impecável, mas dava para sentir que aquela roupa não escondia as cicatrizes do seu passado nas ruas. O suor saltava da sua testa, enquanto ele observava o horizonte refletido nas águas cristalinas. Mas, mesmo entre as noites frias e o cheiro de umidade das estações, ele nunca largou o caderninho surrado. Onde outros viam lixo, ele via chance. Cada página rabiscada com cálculos, anotações sobre criptomoedas, arte digital e investimentos que pareciam coisa de outro mundo para quem vive na rua. O mistério se adensou quando souberam que ele criou, naquela época, usando um computador velho e emprestado, um algoritmo de análise de mercado que virou febre nos bastidores da economia. Foi através desse programa que um investidor anjo entrou na jogada. Um homem poderoso e discreto, que enxergou ali não só uma ideia brilhante, mas a alma crua de um sobrevivente. Com o seu apoio, Gustavo entrou naquele universo de startups sustentáveis, crescendo em ritmo absurdo. Mas por trás de todo esse brilho reluzente, ele carregava um fardo pesado, as memórias da fome, do medo, das noites em claro e do desespero. Qual será o impacto dessas descobertas? E mais importante, quem é, afinal, o homem por trás do investidor anjo? O mistério está lançado e cada pessoa que passa pela marina não consegue tirar os olhos daquele magnata de olhar duro e coração ferido. O que virá agora? Só o tempo dirá. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Gustavo fixava os olhos no horizonte, um misto de esperança e ansiedade tomava conta dele. O calor do sol refletido nas águas parecia prometer um futuro brilhante, mas, ao mesmo tempo, sombras do passado ameaçavam se aproximar. Ele respirou fundo, pensando em seu plano de ajudar jovens das comunidades carentes com a navegação. Um gesto que seria sua forma de agradecer ao destino. Mas antes que pudesse imaginar como tudo isso tomaria forma, um barulho ensurdecedor invadiu seu momento. Um estrondo, um impacto. A marina tremeu. Gustavo virou-se, o coração acelerado, só para ver um barco veloz se aproximando em alta velocidade.
As pessoas começaram a gritar e a cena rapidamente se transformou em caos. O iate de Gustavo balançou violentamente e alguns dos que estavam nas docas correram para se proteger. Ele sentiu um nó na garganta e, por um instante, a brisa fresca do mar pareceu pesar como aço. No meio da confusão, ele conseguiu identificar os rostos apavorados dos E. Era um antigo conhecido de Gustavo, alguém que ele pensou que nunca mais veria. "Edson!" ele gritou, a voz quase sufocada pelo ruído. O homem, um ex-colega de rua, estava em pé, imóvel, como se o mundo ao redor tivesse parado. O olhar de Edson estava fixo em Gustavo, e uma expressão de terror começou conta de seu rosto. Sem pensar duas vezes, Gustavo se lançou em direção ao amigo. "Edson, o que aconteceu?" As palavras saíram apressadas, mas Edson não parecia ouvir. Ele tremia, e enquanto o iate começava a balançar entre as ondas, Gustavo se aproximou ainda mais, tentando segurar seu braço. "Não!" Edson gritou, e nesse instante, tudo piorou. Ele começou a falar em meio a soluços. "Você não sabe. Eles estão vindo atrás de você. O dinheiro, tudo isso, você não deveria ter. Quebra-cabeça em pedaços. Frases soltas que não faziam sentido. O que Edson queria dizer?" Gustavo sentiu um frio na espinha, uma sensação de que algo estava prestes a se revelar. Antes que pudesse perguntar mais, um grupo de homens apareceu, vestidos de forma impecável, mas a confiança em seus passos trazia um ar de ameaça. Eles se aproximaram, e a praia, que era um feudo de curiosidade e celebração, se transformou em um campo de batalha silencioso. Gustavo Mendes, um deles, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos: "Temos negócios a discutir." A multidão se afastou, formando um círculo que transformou a cena em um espetáculo. Naquele momento, a verdade começou a se desdobrar como uma serpente. A conexão de Edson com esses homens não era simples. Ele sabia algo que Gustavo não sabia, algo que poderia destruir não apenas o que ele havia construído, mas também sua vida. As memórias das ruas, as noites em claro, a fome, tudo aquilo que ele pensava ter deixado para trás voltou com força avassaladora. O coração de Gustavo batia intenso dentro do peito. Ele lutava contra o caos dentro de si. "O que vocês querem de mim?" A voz soou mais forte do que esperava. Uma coragem inexplicável. O homem de terno, claramente influente, sorriu de novo, mas dessa vez havia algo em seus olhos que deixava claro: nem tudo seria entregue de graça. Com um gesto brusco, ele apontou para Edson. "Ele te traiu uma vez. Trair é o que se faz quando está com medo, não?" As palavras do homem ecoaram na mente de Gustavo como um sino de alarme. Seu passado e presente estavam prestes a colidir de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Tudo o que ele havia conquistado estava em jogo, e a linha entre salvar a si mesmo e proteger aqueles ao seu redor. O que realmente está em jogo? O que Edson sabe que pode mudar tudo? O que aguarda Gustavo naquela encruzilhada turbulenta? O futuro indefinido pairava no ar, enquanto olhares ansiosos cercavam a cena. E a verdadeira luta estava apenas começando. O homem de terno continuou olhando para Gustavo, com um sorriso que parecia quase sarcástico. O burburinho da multidão murchava, como se todos soubessem que algo sério estava prestes a acontecer. A tensão era palpável. E, enquanto Edson tremia, Gustavo tomou coragem e perguntou: "Do que vocês estão falando?" "O que Edson sabe?" Os homens trocaram olhares rápidos. Um deles, mais alto, com um olhar penetrante, se adiantou.
Certa vez seu amigo fez um mau negócio. Algo que você deveria ter cancelado. A sua sorte não vem de graça. E o que temos para você é um convite ou será uma punição. Você decide. Gustavo franziu a testa. O que estava acontecendo? O passado lhe deu um soco no estômago, mas não era hora de hesitar. Não voltemos ao passado. O que vocês querem? O homem de terno inclinou a cabeça. Falamos de um investimento. Vamos retirar o controle de suas finanças e saberemos exatamente a quem você vai se aliar. Podemos garantir sua segurança ou... Bem, isso tudo pode se tornar uma tragédia. Nesse momento, Edson gritou. Gustavo, não! Eles não são o que parecem. Mas antes que pudesse explicar mais, a cena foi cortada por um barulho ensurdecedor. Um estrondo profundo e próximo, como se o mundo tivesse parado. Todo mundo girou para ver uma explosão que iluminou o céu, seguida por uma nuvem de fumaça escura que subia como um sinal de alerta. O caos se instaurou. A multidão entrou em pânico. Olhares apavorados, gritos e em instantes a marina virou um cenário de guerra. Gustavo e Edson se viraram para o lado, enquanto o grupo de homens de terno disparava. E no meio do tumulto, Gustavo teve uma visão. Essa não era uma explosão qualquer. O que estava acontecendo era uma distração. Uma distração perfeita para algo muito mais sinistro. Na confusão, Gustavo conseguiu ver outra figura se aproximando nas sombras. Um rosto familiar, mas já marcado pelo tempo e pela realidade que o mundo poderia esconder. Era Lara, sua irmã mais nova, que ele acreditava viver longe. Aquela garota que tinha deixado para trás. Seu olhar estava transbordando de dor, de revolta, mas também de medo. Gustavo, o que você fez? Ela gritou, ecoando sobre o caos. Eles vieram atrás de você porque de alguma forma você se tornou o centro dessa guerra. Não, não era só um jogo. Eles me forçaram a voltar. A culpa é sua. Gustavo sentiu seu coração paralisar. O que sua irmã estava dizendo? Que guerra! Ele não entendeu tudo, mas a conexão entre os personagens se tornava confusa e perigosa. O que significava tudo aquilo? Os homens de terno começaram a se afastar, mas o homem mais alto olhou de volta, um brilho ameaçador nos olhos. Sabe onde encontrar a verdadeira força, Gustavo? Você deve decidir a quem se aliar agora, ou perderá tudo de novo. E com isso, a fumaça da explosão fez com que tudo parecesse ainda mais distante. Gustavo não sabia se confiava em Edson, se confiava em Lara. O tempo estava se esgotando. A linha entre aliados e inimigos se tornava tão tênue que ele mal conseguia ver. A multidão estava em tumulto. Mas no fundo ele sentia que era apenas o começo. A explosão, a revelação de Lara e a ameaça dos homens, tudo possuía um desfecho que ele não podia imaginar. Qual era a verdade por trás de tudo isso? A vida que ele sonhou ao lado do iate estava prestes a se desmoronar. E ele se viu parado entre duas realidades, sem saber qual caminho escolher. As perguntas pairavam no ar. O clima apocalíptico sobre a marina levantava mais uma camada de mistério. Quem realmente estava jogando? E como Gustavo e sua história se entrelaçavam com as vidas de todo mundo ao seu redor numa rede de segredos. Gustavo sentia seu coração disparar. Ele olhou para Edson, que estava pálido como uma folha de papel, e depois para Lara, sua irmã, com os olhos vidrados. O que estava acontecendo? A cena parecia saída de um filme de terror, mas era sua vida real, e tudo aquilo girava em um ciclo de desespero.
Saia da frente! Gritou um dos homens de terno, empurrando a multidão. A adrenalina erguia a tensão, enquanto as pessoas corriam em várias direções, tentando encontrar abrigo. Gustavo sabia que não podia ficar ali parado. Ele agarrou o braço de Edson, arrastando-o em direção a Lara. Venham, precisamos sair daqui. Mas enquanto se moviam, uma dor cortante atravessou a mente de Gustavo. Edson, o que você sabe? Ele estava desesperado, precisando de respostas. Mas a expressão de Edson era uma mistura de terror e culpa. Eu não sei! Eu não sei! Gustavo não queria isso. As lembranças de sua vida nas ruas voltaram. As madrugadas de luta e sobrevivência. Agora ele estava quase ali, abraçado pelo que parecia ser o sucesso. E tudo estava em risco. Então, um grito percorreu a marina. Uma mulher no meio da multidão começou a gritar. É ela! É ela! A tensão cresceu. Gustavo olhou para a direção onde ela apontava e lá estava uma mulher com uma presença que parecia ser tanto eterna quanto desoladora. Seu olhar, um misto de dor e vingança, se fixou em Gustavo, fazendo o mundo ao redor deles parecer inexistente. Era Ana, uma antiga amiga de infância que havia desaparecido anos atrás. Ana! Gustavo fez força para se lembrar do que ela representava na sua vida. O que você está fazendo aqui? Ela não respondeu. A expressão em seu rosto trazia uma gravidade aterrorizante. Em meio ao ruído, ela avançou até ele e com um gesto fez o círculo da multidão ao redor se separar. Você tem que entender, Gustavo. Eles estão atrás de você por causa de quem você se tornou. As palavras dela cortaram o ar, como uma faca afiada. O que você quer dizer? Eu não entendo. A fúria e a confusão se misturavam em sua mente. O passado e o presente colidiam. Ana olhou para Edson e depois para Lara. Não me faça escolher entre eles, falou com uma voz firme e intensa. A verdade é que não se trata apenas de dinheiro. É sobre o que você fez para chegar até aqui. Nesse instante, os homens de terno deram um passo à frente. Chega! Gritou o líder. Vamos acabar com isso. E então, como um relâmpago, algo muito mais devastador aconteceu. Ele puxou um objeto do bolso. Era uma arma. Como as pessoas ao seu redor gritaram mais alto do que nunca, a multidão virou um mar de corpos apressados. Gustavo congelou. Ana abriu os braços. Um movimento quase protetor. Corra! Agora! A voz dela ecoou. Enquanto a adrenalina tomava conta, ele hesitou. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão de luz ofuscante preencheu seus sentidos. E no meio do barulho ensurdecedor, algo inesperado ocorreu. A confirmação de que Ana e aquele grupo de homens de terno estavam interligados de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Então, a que se referia Ana? Que jogo ele estava realmente jogando? Os homens de terno eram mais do que apenas investidores, e Edson tinha um papel maior do que ele poderia suportar. Com um futuro incerto dançando à sua frente, Gustavo sentiu que havia pisado em um caminho sem volta. Ao olhar nos olhos de Lara, no rosto perdido de Edson e na determinação de Ana, ele percebeu que tudo havia mudado. Entrar nesse novo mundo o custaria mais do que ele estava disposto a perder. O que a verdade revelaria agora? E quem realmente eram os amigos e quem eram os inimigos? O desfecho daquela história ameaçava ser tão devastador que ele se viu à beira de um precipício, sem saber como ou se
conseguiria voltar. A única certeza que restava era a tempestade se aproximava. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Gustavo sentiu o coração na garganta. As palavras de Ana ecoavam como um tambor ensurdecedor em sua mente. Eles estão atrás de você por causa de quem você se tornou. O caos ao redor parecia menor agora, como uma aura distante, enquanto cada detalhe se tornava mais nítido. O olhar de Edson cheirava a preocupação, e Lara tremia ao seu lado, mas a expressão de Ana era de perpétua urgência. No centro de quê? A pergunta escapuliu dos lábios de Gustavo, mas Ana não teve chance de responder. Um dos homens de terno fez um movimento brusco. Ele levantou a arma, mas antes que o pânico se espalhasse como um incêndio, uma explosão a menos de 10 metros deles rompeu o silêncio. Um barco ancorado havia sido atingido. A madeira se partiu como papel molhado sob a força do impacto, e o caos se intensificou ainda mais. Corre! Gritou Gustavo enquanto puxava Edson e Lara. A multidão estava em alvoroço, mas algo naquele estrondo o havia despertado de sua paralisia. Eles correram para um dos corredores laterais da marina, longe dos olhares cortantes dos homens interno. Gustavo olhou para trás. O horror refletido nos rostos. Era uma guerra. Uma guerra que ele estava no meio sem entender. O que está acontecendo? Questionou, dirigindo-se a Edson, que parecia ou perdido ou apavorado. Ou ambos. Eu deveria ter falado antes. Não sabia que isso ia acontecer. Edson respirou fundo, como se as palavras tivessem se emaranhado na garganta. Gustavo, você é a chave. O dinheiro que você ganhou, ele está ligado a uma organização. E essa organização, eles não perdoam. Uma dor pulsante tomou conta de Gustavo, como se um soco o tivesse atingido. O que você quer dizer com isso? Meus investimentos, tudo foi para fazer o bem? Oh, yes! Essa, disse você fala, não pode confiar em ninguém, nem de si amigo. Gesticulando freneticamente. A única chance, gritou o homem. Ana hesitou, olhando de volta para a multidão em fúria. Ela estava dividida, mas a pressão aumentava. Todo o resto parecia ser uma questão de vida ou morte. É uma armadilha! Não podemos confiar nele. Lara gritava, mas Gustavo sentia a urgência. Ele olhou nos olhos de Ana e, em um instante, decidiu. Eu não tenho outra escolha. Ele puxou Edson para dentro do carro e, enquanto Lara resistia, ele segurou seu braço, trazendo-a para o banco de trás. Vamos! Não temos tempo! O carro acelerou, deixando o caos da marina para trás. Mas a tensão ainda pairava. O que você sabe sobre mim? Gustavo perguntou a Edson, sem se virar. Por que você não me contou? Edson mordeu os lábios. Um arrependimento profundo iluminava seu olhar. Porque eu estava com medo. Medo de você não saber a verdade sobre mim. O carro fez uma curva brusca e a tensão no ar tornou-se palpável. O que você quer dizer com isso? A solução explodiu de Edson. Eu sou um agente infiltrado, Gustavo. Fui mandado para te observar e garantir seu silêncio. A verdade é que o dinheiro que você levantou pode estar ligado a algo maior. Algo que pode te destruir. O choque atingiu Gustavo como uma onda. O quê? Você estava me manipulando? Consumindo minha vida? Não! Eu lutei para não me deixar levar. Mas agora eles vão te caçar.
Uma pausa. Uma revelação profunda. E Ana é uma das líderes dessa organização. O mundo de Gustavo desabou. Ele olhou para Ana, buscando respostas, mas a expressão dela era de dor e um desespero profundo. Não é isso que você pensa, implorou. Então, outra explosão aconteceu, essa vez direcionada ao carro. O impacto os projetou para frente e a dor subiu por todo o corpo de Gustavo. Ele olhou para o lado e viu as chamas devorando a parte de trás do veículo. Estavam cercados! A nuvem de fumaça subiu como se fosse um aviso de que nada era o que parecia. Tudo o que ele acreditava saber se desfez em frações de segundos. Gustavo estava no centro de uma guerra, traído por aqueles em quem mais confiava. E a única certeza que restava era que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer explosão. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido naquelas sombras? Enquanto ele lutava para respirar em meio ao caos, a única coisa que sabia era que a batalha pela sobrevivência apenas começava. A explosão ecoou como se o mundo estivesse desmoronando. Gustavo ficou paralisado, e o carro tremeu enquanto a fumaça começava a envolver tudo. O que foi aquilo? Ele olhou desesperado para Edson e Lara, que estavam tão confusos quanto ele. O calor das chamas do incêndio atrás dele subia, como se o inferno tivesse se soltado. "É a hora de correr!" gritou Ana. Puxando os outros em direção à saída, o motorista acelerou ainda mais. Era caótico e instintivo, como se a vida deles dependesse da velocidade. E, de fato, dependia. Mas a adrenalina não apagava o nó crescente na garganta de Gustavo. Ele só conseguia pensar no que Edson havia revelado. "Ana, o que você tem a ver com isso?" Ele precisava de respostas. As palavras saíram quase como um sussurro, mas ela não respondeu. O olhar dela estava fixo à frente, como se quisesse evitar a pergunta. Naquele momento, mais tiros ecoaram, e um dos pneus foi atingido. O carro virou bruscamente, balançando como um barco em mar revolto. Lara gritou, enquanto Gustavo se segurava o que podia. A realidade estava se tornando uma névoa de sustos e incertezas. Cada segundo parecia um teste de resistência. "O que eles querem de você, Gustavo?" Ana finalmente se virou, e seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e dor. "Você precisa entender que por trás do seu dinheiro e sucesso existe algo muito mais sinistro." "Sinistro? Como assim?" Gustavo estava prestes a questionar quando o motorista desobedeceu uma curva e eles escorregaram na pista. O carro parou com um cômico e penoso rangido. "Fique aqui!" Ana ordenou, abrindo a porta e saindo. Gustavo mal teve tempo de protestar. Ela se virou e gritou algo que ele não conseguiu entender por conta da confusão. Mas havia um foco em seu olhar. Um instinto que parecia mais do que medo. Era determinação. "Não!" gritou Edson, tentando puxar Gustavo de volta. "Fique no carro! É uma armadilha!" Mas Ana já estava correndo em direção à escuridão. Um dos homens de terno parecia à espreita, um vulto em meio à fumaça. Gustavo sabia que precisava agir. O que havia sido dito? O papel que todos estavam desempenhando. Tudo parecia ser um tabuleiro de xadrez imenso, onde a partida havia mudado drasticamente. E ele estava no meio disso tudo, sem entender seu verdadeiro papel. "Vamos!" Gustavo finalmente gritou, sentindo uma vontade intensa de proteger aqueles que amava. Ele puxou Lara e Edson do carro, correndo em direção a Ana.
O som de passos apressados, gritos e tiros davam o tom de um coro de pesadelo. Então, do nada, uma sombra surgiu na frente deles. Era um dos homens de terno. Mas não sozinho. Tinha alguém ao seu lado. E quando a poeira se dissipou, Gustavo sentiu o coração parar. Você? Foi tudo o que conseguiu dizer ao ver uma cara familiar sair das sombras. Era Marco, um velho conhecido de sua infância. Um cara que havia sido como um irmão para ele, antes de a vida os separar. Ele estava ali, mas o olhar no rosto de Marco era de um atormentado que Gustavo não reconhecia. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, e a cada palavra sentia a confusão aumentar. "Eu não sou quem você pensa que sou", Marco respondeu com a voz embargada. "Eu estava aqui para te proteger, mas agora tudo se complicou." E num movimento rápido, ele se virou apontando a arma para Ana, que se aproximava lentamente, tentando manter a calma. "Marco, não!" gritou Gustavo. "Volte! Ela não é a inimiga!" Mas antes que qualquer um pudesse agir, Gustavo percebeu a mudança no clima. A expressão de Marco se transformou em uma mistura de desespero e lástima. "Você não entende. Eles estão usando você. O seu sucesso, a sua vida, tudo deve à organização." Gustavo ficou em choque. A verdade parecia um puzzle em que todas as peças se transformavam a cada fase. As letras pareciam emaranhadas. E a única coisa que conseguia pensar era quem estava em quem. E, principalmente, o que mais tinha sido ocultado. Com todas as perguntas sem resposta ecoando na mente. Uma explosão ao longe fez tudo parecer mais real. E então ele viu. Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para Gustavo e disfarçou um delicado sorriso que revelava que havia mais segredos em jogo. Um potencial revelador que ele nunca imaginou. O que mais ele não sabia? O que mais estava sendo escondido? O ar estava cheio de promessas e mentiras, e o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Mas nada estava claro, e a tempestade de sentimentos ocultos e traições se armava em frente a ele. O que fazer agora? A resposta estava prestes a surgir, mas Gustavo sentiu que o chão, 2 gerações de confiança, tinham sido abaladas. Ele precisava descobrir a verdade. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Gustavo sentia o coração na garganta. As palavras de Ana ecoavam como um tambor ensurdecedor em sua mente. Eles estão atrás de você por causa de quem você se tornou. O caos ao redor parecia menor agora, como uma aura distante enquanto cada detalhe se tornava mais nítido. O olhar de Edson cheirava a preocupação e Lara tremia ao seu lado, mas a expressão de Ana era de perpétua urgência. No centro de quê? A pergunta escapuliu dos lábios de Gustavo, mas Ana não teve chance de responder. Um dos homens de terno fez um movimento brusco. Ele levantou a arma, mas antes que o pânico se espalhasse como um incêndio, uma explosão a menos de 10 metros deles rompeu o silêncio. Um barco ancorado havia sido atingido. A madeira se partiu como papel molhado sob a força do impacto, e o caos se intensificou ainda mais. "Corre!" gritou Ana, puxando os outros em direção à saída. O motorista acelerou ainda mais. Era caótico e instintivo, como se a vida deles dependesse da velocidade. E, de fato,
Dependia, mas a adrenalina não apagava o nó crescente na garganta de Gustavo. Ele só conseguia pensar no que Edson havia revelado. Ana, o que você tem a ver com isso? Ele precisava de respostas. As palavras saíram quase como um sussurro. Mas ela não respondeu. O olhar dela estava fixo à frente, como se quisesse evitar a pergunta. Naquele momento, mais tiros ecoaram e um dos pneus foi atingido. O carro virou bruscamente, balançando como um barco em mar revolto. Lara gritou enquanto Gustavo se segurava o que podia. A realidade estava se tornando uma névoa de sustos e incertezas. Cada segundo parecia um teste de resistência. O que eles querem de você, Gustavo? Ana finalmente se virou, e seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e dor. Você precisa entender que, por trás do seu dinheiro e sucesso, existe algo muito mais sinistro. Sinistro? Como assim? Gustavo estava prestes a questionar quando o motorista desobedeceu uma curva e eles escorregaram na pista. O carro parou com um cômico e penoso rangido. Fique aqui! Ana ordenou, abrindo a porta e saindo. Gustavo mal teve tempo de protestar. Ela se virou e gritou algo que ele não conseguiu entender por conta da confusão. Mas havia um foco em seu olhar, um instinto que parecia mais do que medo. Era determinação. Não! Gritou Edson, tentando puxar Gustavo de volta. Fique no carro! É uma armadilha! Mas Ana já estava correndo em direção à escuridão. Um dos homens de terno parecia à espreita, um vulto em meio à fumaça. Gustavo sabia que precisava agir. O que havia sido dito, o papel que todos estavam desempenhando, tudo parecia ser um tabuleiro de xadrez imenso, onde a partida havia mudado drasticamente. E ele estava no meio disso tudo, sem entender seu verdadeiro papel. Vamos! Gustavo finalmente gritou, sentindo uma vontade intensa de proteger aqueles que amava. Ele puxou Lara e Edson do carro, correndo em direção a Ana. O som de passos apressados, gritos e tiros davam o tom de um coro de pesadelo. Então, do nada, uma sombra surgiu na frente deles. Era um dos homens de terno, mas não sozinho. Tinha alguém ao seu lado, e quando a poeira se dissipou, Gustavo sentiu o coração parar. Você? Foi tudo o que conseguiu dizer ao ver uma cara familiar sair das sombras. Era Marco, um velho conhecido de sua infância. Um cara que havia sido como um irmão para ele, antes de a vida os separar. Ele estava ali, mas o olhar no rosto de Marco era de um atormentado que Gustavo não reconhecia. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, e a cada palavra sentia a confusão aumentar. "Você é um deles?" "Well, não sou quem você pensa que sou", Marco respondeu com a voz embargada. "Eu estava aqui para te proteger, mas agora tudo se complicou." E num movimento rápido, ele se virou apontando a arma para Ana, que se aproximava lentamente, tentando manter a calma. "Marco, não!" gritou Gustavo. "Volte! Ela não é a inimiga!" Mas antes que qualquer um pudesse agir, Gustavo percebeu a mudança no clima. A expressão de Marco se transformou em uma mistura de desespero e lástima. "Você não me entende. Eles estão usando você. O seu sucesso, a sua vida, tudo deve à organização." Gustavo ficou em choque. A verdade parecia um puzzle em que todas as peças se transformavam a cada fase. As letras pareciam emaranhadas e a única coisa que conseguia pensar era: quem estava em quem? Principalmente o que mais tinha sido ocultado. Com todas as perguntas sem resposta ecoando na mente,
Uma explosão ao longe fez tudo parecer mais real. E então ele viu. Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para Gustavo e disfarçou um delicado sorriso que revelava que havia mais segredos em jogo. Um potencial revelador que ele nunca imaginou. Gustavo, você precisa saber de algo, Ana começou, mas Marco interrompeu, atirando no chão ao lado dela, provocando uma explosão de poeira e pânico. Cale-se, Ana! Você não pode contar a ele! Analisando a tensão vertiginosa entre eles, Gustavo se deu conta de que as fronteiras de amizade e traição estavam muito turvas. Era como se o ar estivesse carregado de segredos, e ele estava prestes a se afogar neles. Marco estava ali, e ele percebeu a verdade de algo que nunca imaginou. Marco, você está envolvido com eles? O que aconteceria se eu não estivesse funcionando como você esperava? Você nunca deveria ter voltado, Marco respondeu, seu tom regido por uma frustração que Gustavo nunca ouvira ter. A arma tremia, e cada passo que Gustavo dava em direção a Ana parecia ecoar como um tambor. Ouvindo tudo isso, uma ideia começa a se formar. O que se escondia por trás da vida que ele havia construído? E então, uma nova explosão estourou. Dessa vez foi um carro próximo, elevando a tensão ao extremo. Gustavo gritou, e a força da explosão balançou o chão sob eles. Enquanto eles tentavam se recompor, Gustavo viu uma centelha de luz entre a fumaça, algo que parecia ser um objeto. O pânico aumentou quando Marco olhou nos olhos de Gustavo, e sua expressão mudou de raiva para dúvida. Talvez você não seja o único que esconde segredos. No caos que se seguiu, Gustavo percebeu que esse era o momento decisivo. Ana, Marco, Edson, todos estavam conectados por um fio invisível de desconfiança. Um abismo se abriu sob seus pés, e enquanto a verdade se formava diante dele. Vocês todos têm algo a esconder. A verdade é agora, e não vou deixar nada em segredo. As palavras saíram, e a ideia de um novo começo começava a se esboçar no horizonte. Mas antes que pudesse colocar tudo em questão, Marco fez um movimento decisivo, revelando algo no bolso que mudaria tudo. Uma pequena fotografia que queimou sua percepção da realidade. O momento estava prestes a se transformar em algo que ele nunca poderia ter previsto. Enquanto a poeira começava a se assentar, Gustavo ficou paralisado diante da fotografia que Marco segurava nas mãos. Era uma imagem antiga, desbotada, de um grupo de jovens, todos sorrindo. Mas uma pessoa em particular... Sofia, ela está envolvida nisso tudo. Marco disse, sua voz trêmula. Cada palavra era um golpe no estômago. Gustavo piscou, e o nó na garganta parecia crescer. O que você quer dizer? O que aconteceu com ela? Naquele momento, Ana, que estava em estado de choque, olhou para Marco com uma expressão que Gustavo nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse prestes a desmoronar, mas também havia uma faísca de determinação em seu olhar. O que você sabe sobre ela? Ana forçou a questão, sua voz soando tensa. Você não entende. Sobretudo com a explosão. Ela ficou do lado deles. Marco respondeu angustiado. Gustavo olhou rapidamente para Ana, que agora parecia mais uma estranha do que uma aliada. Era tudo um jogo. A confusão aumentava, e o passado de Gustavo estava se entrelaçando de forma terrível com seu presente. A vida que ele havia tentado recomeçar, a luta para deixar as ruas para trás, agora parecia uma farsa. A lembrança de Sofia o invadiu, e ele se sentiu perdido. Mas ela nunca faria isso! Gritou. Gustavo, você não conhece a pressão que ela estava enfrentando. Marco se defendeu. Eles a manipularam! Não é fácil como você imagina.
O clima pesou e o barulho da realidade lá fora ainda ecoava na mente de Gustavo. Ele olhou para o horizonte, onde o céu escurecia e a fumaça se espalhava. Era um aviso. Os homens de terno se aproximavam e Gustavo já não sabia em quem poderia confiar. Antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou através do tumulto. "É ela!" Alguém da multidão bradou. E foi nesse instante que um dos homens de terno audacioso apareceu. Trajando uma expressão de desprezo, ele apontou para um ponto atrás deles, e o coração de Gustavo despencou. Então, Sofia surgiu de entre as sombras. O cabelo desgrenhado e as roupas rasgadas mostravam marcas de um passado que Gustavo não conhecia. Ela tinha um olhar desolado, mas, ao mesmo tempo, uma intensidade que pareciam perigosas. "Gustavo!" ela gritou, e a voz soou como uma melodia familiar que se transformou em um alerta. "Não, não é você. Você não pode estar aqui." Ele se forçou a dizer, tentando acomodar as emoções numa mente confusa. Mas havia algo mais. Um detalhe que Gustavo percebeu. Havia um símbolo na mão de Sofia, marcado por um anel que reluzia como uma lâmina. "Você faz parte disso? Sofia, diga que não!" As palavras estavam carregadas de dor, e cada uma soava como uma faca que cortava o laço que eles compartilhavam. A pressão aumentava e a multidão parecia se dividir. Um grupo queria correr, outro queria lutar. "Gustavo!" ela gritou, e a súplica era intensa. "Precisamos conversar. Eles estão prontos para agir. É uma armadilha!" O pânico tomou conta da expressão de Sofia. E Gustavo percebeu que havia uma quantidade ainda maior de segredos emaranhados na situação. Sem mais tempo para hesitar, Marco deu um passo à frente. "Gustavo, escute! Eles querem que você escolha entre nós." A voz dele estava séria e a tensão crescia como um balão prestes a explodir. E aí, como um tiro no escuro, o mais inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um carro explodiu à distância. O som da explosão reverberou e a confusionária parecia se intensificar. As pessoas ao redor começaram a gritar e a cena se tornava caótica. Mas o que deixou Gustavo horrorizado foi a reação de Sofia perante a explosão. O olhar dela estava neutro, quase satisfeito. O choque subiu como um tsunami. "Você estava do lado deles o tempo todo?" Gustavo questionou. As vozes das pessoas ao seu redor se tornaram um pano de fundo distante. Sofia hesitou. O tempo parecia estagnar. "Não é o que você pensa. Eu estava tentando proteger você." E a voz dela falhava, mas havia uma dura realidade em suas palavras. Gustavo sentiu o peso das traições e ficou paralisado, a realidade desmoronando ao seu redor. Ele estava cercado pela mentira, e essa revelação estava prestes a reescrever tudo. Quais as verdadeiras intenções de Sofia? Que jogo sombrio estava em andamento? O que começara como um mistério agora parecia um pesadelo. A única certeza era que as cartas do destino estavam sendo redistribuídas, e enquanto a fumaça da explosão ainda pairava no ar, Gustavo estava prestes a ser lançado em um novo abismo, sem saber se poderia voltar. Ouvindo Sofia mencionar o jogo, tudo parecia se encaixar, mas de uma forma terrível. Gustavo olhou para ela, o coração na boca. "Como você pode estar do lado deles?" Sofia hesitou, a respiração presa.
As chamas da explosão atrás dela refletiam, transformando o momento em um pesadelo. Não foi escolha minha, Gustavo. Eu tentei te proteger. O desespero em sua voz era palpável, mas o medo escondido em seu olhar falava mais alto. Um rugido se aproximava e o ar estava carregado com a tensão da multidão. Todos observavam, prontos para um movimento, mas ninguém sabia o que fazer. As palavras de Sofia continuavam girando na mente de Gustavo. O que ela queria dizer? Proteger como? Nesse instante, Marco disparou. Se você for parte disso, está ao lado do inimigo. Você não pode confiar nela. Ele apontou a arma, mas um disparo fez o mundo silenciar momentaneamente. Marco, não! Gritou Ana. Mas foi tarde demais. O som da bala ecoou, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Gustavo viu a expressão de horror no rosto de Sofia, enquanto ela tombava para trás, um feixe de realidade desmoronando ao seu redor. Sofia caiu ao chão, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Gustavo sentiu o mundo girar. Ele correu até ela, o coração totalmente despedaçado. Sofia, não! Ele se agachou ao lado dela, o calor das chamas ainda queimando perto, e sentiu suas mãos trêmulas. O sangue escorria, uma mancha instantaneamente se formando no chão. Por favor, não! Ele pressionou a ferida, as lágrimas escorregando pelo rosto. Sofia olhou para ele, os olhos brilhando, mas perdendo a vida. A pressão em seu peito crescia como uma onda. Gustavo, o anel, a organização, eles, não! As palavras dela saíram em sussurros, misturando dor com uma tentativa de revelação. Então ela se foi. A vida se esvaiu. Aquele golpe parecia atordoar todos ao redor. O grito de Ana ecoou na imensidão. Marco estava paralisado. O horror se espalhou como um incêndio. O que você fez, Marco? As palavras de Edson saíram com um peso insuportável. Eu não queria. Marco gaguejou, o arrependimento despedaçando sua postura. Gustavo levantou-se, a raiva e a dor fervendo dentro dele. Ele olhou para Marco, depois para Ana. Todos pareciam estranhos. A conexão que ele achava ter com eles agora estava completamente destruída. Você não entende? Gritou, seu tom carregando a dor da perda. Ela não era a inimiga, era você. O ambiente estava prestes a explodir de novo. O caos externo se intensificava. Gustavo sentiu o coração acelerar. Uma ideia frenética dominando sua mente. A organização sabia sobre ele, sabia sobre Sofia, e agora havia feito sua jogada. A explosão fora uma distração, e eles não iriam parar. Com a vida de Sofia, o tempo estava se esgotando. Nesse momento, uma voz grave ressoou através da confusão. Uma figura conhecida. Era um dos homens de terno, se movendo entre a multidão. Ele estava rindo. É assim que termina, Gustavo? Achou que poderia escapar? Cale-se! Ele não estava pronto para essa confrontação. Algo não estava certo. O homem ergueu uma mão. Não é só isso, meu amigo. Sua namorada foi uma peça fundamental nesse jogo. Esperamos sua morte para confirmar a aliança. Gustavo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O quê? Suas palavras saíram quase como um grito. Do que você está falando? O desafio nos olhos do homem era cru. Você não faz ideia do que o envolve, meu amigo. Cada movimento seu é uma parte desse tabuleiro, e você está prestes a ser sacrificado.
Aquelas palavras cortaram como lâmina. Gustavo sentiu a realidade despedaçar-se novamente. A dor da perda se misturava ao medo do que estava por vir. Ele olhou para os rostos ao seu redor e, por um breve momento, viu tudo mudar. Marco, com a arma em mãos, Ana e Edson, todos parecendo estranhos. Isso não acaba aqui! Ele gritou decidido. Um novo plano formava-se em sua mente, e apesar da dor, ele era determinado a descobrir o que realmente estava em jogo. Mas o que mais eles estavam escondendo? O que sucederia agora que a linha entre amigos e inimigos havia se tornado tão obscura? A tempestade estava apenas começando, e Gustavo não sabia se conseguiria sobreviver a elas. O ar estava pesado, a multidão se dividiu, e um silêncio tenso tomou conta do lugar. Gustavo caiu de joelhos ao lado de Sofia, sentindo a fragilidade de sua vida se esvair sob suas mãos. O rosto dela estava pálido e a dor estava estampada nos olhos. Sofia, por favor, fique comigo. A súplica escapou de seus lábios como um eco de desespero. Mas a vida dela se esvaía. Gustavo, eu fiz o que pude. As palavras eram suaves, quase um sussurro, e isso quebrava o coração de Gustavo. A verdade, você precisa saber. Ela hesitou, lutando para se manter ligada à vida. A organização, eles, diante do claro impasse, Marco e Ana observavam. As expressões delas eram de horror e culpa. O homem de terno que tinha desferido o golpe se aproximava, deixando um rastro de ameaça. Chegou a hora, Gustavo. Você deve decidir. Falou com um tom frio, quase indiferente, como se as vidas perdidas fossem meras peças do seu jogo. Decidir? Gustavo se levantou, a raiva pulsando nas suas veias. Você tirou minha vida! Você destruiu tudo! O desespero ameaçava engoli-lo, mas uma chama de determinação começou a arder. Ele olhou para Sofia uma última vez. Eu não posso deixar isso acontecer. Não para mim. Não para ninguém. Então, em um movimento rápido, ele olhou para Marco e Ana. Precisamos lutar juntos. Eles estão se aproveitando da nossa dor, da nossa desconfiança. Está na hora de deixarmos nosso passado para trás e enfrentarmos essa organização de frente. Os olhos de ambos brilharam, como se uma nova esperança estivesse renascendo. E assim, Gustavo fez um movimento decisivo. Foi até o homem que havia disparado, encarando-o. A vida dos outros não é uma moeda de troca. Você pagará por isso! E antes que o homem pudesse reagir, um grito ecoou pela multidão. Pessoas começaram a se mover, buscando abrigo, enquanto a confusão reinava. Uma ideia recém-nascida pulsava na mente de Gustavo. O que se desenrolava não era só uma batalha por vingança, mas também por liberdade. Com a determinação renovada, ele fez um sinal a Marco e Ana. Vamos! Precisamos sair daqui e reunir o que temos. Os três correram, com Edson seguindo o exemplo. A adrenalina os movia e a determinação de Gustavo os guiava. Eles sabiam que a vida deles estava em jogo, mas também sentiam uma chama de luta renovada. A verdade estava prestes a ser revelada. Após um tempo, encontraram um refúgio num armazém abandonado, longe da cacofonia. O lugar tinha um cheiro forte de mofo, mas era seguro. Gustavo olhou nos olhos dos amigos. Agora, precisamos trabalhar juntos e precisamos saber tudo o que vocês sabem, todos os segredos. Temos que desmascará-los. Edson, com um olhar pesado, confirmou. Eu sei que fiz erros no passado,
Mas se há uma chance, precisamos aproveitar para Sofia e para todos que vierem depois de nós. E Ana assentiu, um resquício de força refletido em seu olhar. E então, enquanto Gustavo organizava as informações sobre a organização, um novo objetivo brotava em sua mente. Eles não iam apenas lutar por suas vidas, mas por todas as vítimas dessa estrutura cruel. A determinação começou a formar laços e, por um momento, no meio do caos, a esperança acendia. E assim, como uma tempestade que se prepara para romper, Gustavo e seus aliados estavam prontos. A luta estava longe de acabar, mas naquele momento, eles tinham um propósito. O futuro era incerto, mas a chama da resistência já havia sido acesa. A história deles ainda não estava completa. Era uma jornada repleta de mistérios e desafios, com curvas inesperadas à frente. E aí, antes de encerrarmos essa narrativa intensa e emocionante, preciso de um favor maior do que tudo.